Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Liliane e hoje eu quero te contar sobre o término do meu relacionamento, do meu casamento. E por que eu resolvi compartilhar isso com vocês? Em especial porque eu tenho certeza que a minha história pode ajudar outras mulheres a trazer reflexão dentro da situação que eu passei para outras mulheres que podem estar passando também pelo que eu passei. Então, dito isso, não vou me alongar, já vou começar a contar para vocês os detalhes, digamos assim, de tudo que aconteceu, para vocês entenderem por quê. Porque agora, já passado bastante tempo da situação toda, eu consigo enxergar os ensinamentos sistêmicos dentro do contexto que eu vivia e que na época eu não conseguia enxergar. Então, bora lá para vocês entenderem. Eu tive um relacionamento de 10 anos com uma pessoa. Desses 10 anos, 3 anos casados. Só que essa pessoa, ela, dos 3 anos casados, ele já me traía 3 anos e meio. Então, ou seja, o casamento já começou dentro de um processo de traição e eu não sabia. E talvez você do outro lado vai me julgar e vai dizer, mas Liliane, como que você não viu que ele te traía? Eu não vi que ele me traía porque ele era uma pessoa aparentemente extremamente correta. Ele dava satisfação de tudo, ele sempre falava onde estava, ele... Então assim, era uma pessoa de casa para trabalho, trabalho para casa, ou na casa dos pais. Não era uma pessoa de balada, não bebia, não fumava, não nada. Era uma pessoa aparentemente correta com a própria vida. E aí, naquele momento, né, da vida, melhor, acho que todo mundo procura isso para a vida dela. Uma pessoa que seja correta, íntegra, que ande, né, dentro do que é esperado dos seus parâmetros, enfim. Então, o que aconteceu? Eu não sou a mulher. Então, assim, eu não sou o tipo de mulher que fica no pé do homem, que fica vigiando, controlando horário, o que tá fazendo, o que deixou de fazer. Eu não sou assim. E eu acho que isso favoreceu muito para que a pessoa se sentisse à vontade para fazer o que ela queria fazer, né? Então, assim, eu não percebi. E aí, né, ao longo da nossa convivência, eu fui percebendo que tinha umas coisas pontuais, assim, um pouquinho estranhas. Então, às vezes aparecia com uma manchinha de maquiagem na roupa, às vezes aparecia com glitter bem no meio da testa, às vezes tinha um cheiro diferente. Mas aí eu ignorava, por um lado, porque é o tal daquele que a gente não quer enxergar, né? Eu ignorava porque eu achava assim, bom, trabalha com tantas mulheres, né, lá no trabalho, e a pessoa sempre, no contexto geral, sempre muito regrada, sempre chegando no mesmo horário em casa e tudo mais. Falei, bom, não vou ser a chata, né, da história toda, pra não ficar gerando atrito à toa, parecer a louca ciumenta. Pois bem, nisso tudo, a pessoa já, né, estava me traindo. E aí, aqui, eu quero falar pra vocês de um ponto que é muito importante, que é o quê? Não ignorar os sinais. E por que eu tô contando tudo isso? Porque tudo isso também tem a ver com as constelações. E eu vou chegar nesse ponto com vocês. Os sinais estavam todos lá. Por exemplo, muitas mulheres, eu sei que elas começam a se relacionar e elas sentem lá no fundinho do coração e tem uma coisa errada, mas você ignora, porque você, né, fala, não, é coisa da minha cabeça, é criança limitante, é comportamento condicionado, porque a gente escuta tanta coisa na internet, né, o tempo todo, que a gente acaba, né, às vezes até duvidando do que a gente realmente acredita e tá percebendo. Então, assim, o primeiro sinal que eu percebi lá atrás foi que eu não deveria me relacionar com ele
E veja que na época eu nem conhecia, né, muito da constelação. Eu não deveria me relacionar com ele. Por quê? Porque ele era 7 anos mais novo que eu. E eu já tinha determinado pra minha vida que eu não teria filhos. Pra quem não sabe, eu tenho um filho autista. Hoje ele tá com 24 anos. E eu não pretendo mais ter outros filhos, porque o meu filho me consome muito. Hoje já não mais, mas a infância me deu muito trabalho. Então eu escolhi não ter mais filhos, mesmo com o pai do meu filho, que eu passei também alguns bons anos casada com ele, e com esse outro relacionamento. Eu também escolhi, eu já tinha determinado que eu não queria ter filho. Então, assim, o primeiro sinal de que eu não deveria me relacionar com ele, na minha cabeça, na minha percepção, era que, como ele era mais jovem que eu e eu já tinha escolhido não ter filhos, eu não deveria continuar um relacionamento com ele. Ou seja, lá no fundinho já tinha lá uma situaçãozinha. Mas eu pensei depois, mas ele é tão legal, ele é tão gentil, ele é tão educado, ele faz isso, faz aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, não, é coisa da minha cabeça, vou continuar. Ele insistia, né, assim, ele dizia, não, eu gosto tanto de você, vamos tentar, não sei o que, não. Enfim. Segui o relacionamento com ele. Passado um tempo, eu percebi assim, que por alguma razão que eu não sei explicar cientificamente, mas eu noto que hoje em dia na internet que muitas mulheres falam disso, que o corpo recusa a presença do outro. E eu achava que aquilo era coisa da minha cabeça. Eu falei, não, eu acho que eu tô viajando na maionese. E assim, foram acontecendo os sinais, né, de que eu não deveria estar naquele relacionamento. Pois bem, nisso, né, a gente continuou, tal, o namoro. Quando fez 2 anos de namoro, ele terminou comigo. Disse que ele não conseguia mais ter relacionamento. Naquela época, eu achava que ele tinha me traído. E aí ele disse, não, eu não te traí, eu só não consigo mais, eu tô com umas questões. Na época ele alegou que o pai dele falou umas coisas pra ele em relação à minha idade, em relação a outras questões. E ele optou por terminar. Aí eu falei, ok, eu vou fazer o seguinte, mediante tudo que a gente já viveu até aqui, eu vou te dar 1 mês pra você pensar. Porque nessa altura eu já estava muito apaixonada, já amava, né? E eu falei, eu vou te dar 1 mês pra você pensar. Então, tal dia, a gente marca um encontro e a gente senta, conversa e alinha isso. Ok. Estou contando tudo isso, pessoal. Seja para as mulheres. Estou contando tudo isso por quê? Porque a gente precisa aprender a identificar os sinais antes que o relacionamento fique enorme, né? De longa data, e depois você não sabe mais o que fazer. Você tem um elefante branco na tua sala e você não sabe o que fazer com aquilo. Entende? Então, assim, vai ser um relato um pouquinho longo, vai ser extenso, mas eu quero que vocês entendam aqui que tudo que eu estou falando, no fundo, está ligado ao quê? As mulheres não acreditarem na intuição. Hoje a gente fala de red flags, né? Mas é o tal do ignorar as red flags. Elas estavam todas lá, sinalizando que a gente não deveria continuar. E eu não confiei. Então eu tô trazendo esse vídeo pra vocês saberem que se você sentiu algo estranho, não ignore. E nem perca seu tempo tentando conversar, a depender do que for. Siga seu rumo, porque assim, com toda a certeza desse mundo, o que é verdadeiro e é pra você, não vai te dar sinais confusos. Isso é uma coisa que eu estou aprendendo hoje em dia. Dito isso, continuando. Então, assim, nós voltamos, nós reatamos e nós nunca mais nos separamos. E aí, com o passar do tempo, ele praticamente se mudou pra minha casa. E aí, logo em seguida, ele falou, não, vamos então, né? Não pediu em casamento oficialmente, a princípio, mas falou, vamos morar juntos. E depois ele pediu em casamento, e nós casamos no civil e tal. Só que tudo isso ele já estava me traindo. E aí tem a cereja do bolo, minha gente. Ele traía com uma mulher que também me conhecia.
Nós trabalhávamos todos na mesma empresa há muitos anos atrás. E mesmo assim ela não achou nenhum problema ficar com ele. Bom, e aí, veja, tem o outro viés sistêmico desse lado dele, que eu também vou aqui entrar no detalhe com vocês, ou talvez ainda nesse vídeo em outro momento, mas que é muito importante isso. Já vou abrir aqui uma outra coisa também aqui sobre nós, mulheres. Vocês precisam observar o padrão de vocês. O tipo de homem que você se relaciona. Por quê? O tipo de homem que você está se relacionando revela o tipo de trauma que você tem. Consequentemente, aonde está a sua ferida. Por quê? Porque é muito mais fácil se relacionar com o que já é conhecido. Pois bem, passado esse tempo aí, né, da primeira vez que ele terminou comigo, eu comecei a estudar constelação. E aí, quando eu comecei a estudar constelação, eu cheguei num ponto específico que o Bert Hellinger fala assim, que se um do casal não pode ter filhos, veja, não é que o Bert Hellinger falou, tá, gente? É assim, dentro da bibliografia, né, tem algumas constelações e dentro dessas constelações o Bert trouxe esse ensinamento de que foi observado que casais em que um não pode ter filho, ou eles constroem algo juntos para deixar no mundo, como legado daquele casal, ou o casal precisa terminar. Eu sei que isso é pesadíssimo, mas aqui já vai o primeiro ensinamento aí do Bert Hellinger para vocês. O casal precisa terminar quando um não quer ou não pode ter filhos. Quando eu vi isso, eu pensei, eu deveria realmente terminar com ele. Aí tem uma outra fala das constelações que diz assim, quando um homem demora muito, né, para pedir a pessoa em relacionamento sério, ou assume o noivado, assume o casamento, demora muito, é porque ele ou ela tá esperando alguém melhor. E aí, obviamente, quando eu percebi isso, eu pensei, foi o segundo clique, né, na minha cabeça de que a gente deveria terminar. Então, veja, ele já tinha terminado comigo uma vez. O meu corpo já rejeitava dele lá no início do relacionamento e eu fingi que não era comigo. Eu falei, não, coisa da minha cabeça. Ou seja, o sistema inteiro me mostrava que aquela situação toda não ia dar bom mesmo. Ok. E aí, por que eu falei do padrão? Porque depois que eu saí desse relacionamento, ou melhor, nem foi depois, foi durante o processo de descobrir da traição e chegar no término, eu percebi que tinha um padrão. E tinha um padrão entre ele e meu primeiro marido, entre ele, meu primeiro marido e meu pai. Percebe? E aí eu te convido a olhar aí para as suas questões, para os seus relacionamentos. Se você não está se relacionando com o seu trauma já aparecido de infância, né? Seja com o pai, seja com a mãe, que às vezes de repente algum homem pode estar vendo esse vídeo também. Se você não está buscando ou tentando resolver o seu trauma de infância, de adolescência, nos relacionamentos que você está tendo por aí. Com as pessoas que você está tendo. Por quê? Porque as pessoas, em geral, eu observei nos meus relacionamentos que elas eram facetas diferentes do meu pai. Ou seja, era o meu pai, mas com a mesma roupagem. Percebe? Ou melhor, era o meu pai com roupagens diferentes. Porque o padrão comportamental em alguma coisa ou outra, esses homens da qual me relacionei, né, de um tempo considerável, eles se pareciam muito com o meu pai. Não só fisicamente, mas, né, os comportamentos.
Então, assim, observando isso, eu cheguei ao cerne de uma questão. E veja que eu já havia constelado várias outras vezes, já fiz várias constelações, eu já participei de várias outras constelações, e eu achava que essa questão com meu pai, né, já tinha sido resolvida. E aí essa situação que me aconteceu de meu ex, né, meu segundo marido me trair, me mostrou que não estava resolvido 100% ainda. Então, acho que é importante aqui abrir um parêntese também, tá, gente? Eu não estou justificando traição, em hipótese alguma. Traição é traição e cada um decide aí onde cala aperta, porque há mulheres que conseguem continuar no relacionamento. Eu, Liliane, não consigo. Não consigo. E vou dizer a vocês uma coisa bem importante. Na época em que eu descobri, eu fiquei um mês sem contar pra ele que ele tinha me traído e que eu tinha descoberto e com quem era e tudo, porque eu fiquei pensando se valeria a pena terminar aquele relacionamento mediante a tudo que nós havíamos construído. Né? Na época tinha muitas coisas importantes que havíamos feito. E aí eu guardei aquilo por um mês, até que um dia eu não aguentei mais e eu coloquei ele contra a parede, que eu falei, não, se ele teve a capacidade de me trair por 3 anos e meio, tem coisa muito pior aí, ele é capaz de coisa pior. Então eu não posso, né, guardar isso e passar por cima, porque eu estaria passando por cima de mim. E me desrespeitando, e dando a ele o direito de continuar me desrespeitando. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, julgar ninguém. Eu só estou dizendo que pra mim não serve. Eu sei de casos de mulheres que aceitaram continuar o relacionamento e ficou bem. E também sei de casos que aceitaram e ficou muito mal. Mas cada caso é um caso. Pra mim, Liliane, não funciona. Dito isso, eu contei pra ele, falei, olha, eu descobri isso, isso e isso. E desde quando isso tá acontecendo? Aí ele contou, falou tudo e tal, enfim. E ali começou o martírio. Foi assim, o período mais terrível assim de toda a minha vida. Eu achava que eu já tinha tido momentos difíceis na minha vida, mas a traição desse meu segundo marido foi assim avassaladora, devastadora. Me destruiu num nível absurdo. Eu entrei em depressão, eu fiquei muito mal mesmo, assim. Comecei a ter ansiedade, tive alguns momentos de crise de pânico. Foi até muito complicado, porque assim, a gente tinha muitas coisas conectadas e até separar aquilo tudo levou muito tempo, né? Isso eu precisava continuar olhando para ele, falando com ele. E a cada dia que eu olhava para ele, que ele falava comigo, eu via assim que não tinha como. Eu não conseguia mais ter respeito por ele, admiração por ele. E eu acho que esse é o grande problema da traição, porque a gente, em geral, nós mulheres tendemos a abrir mão da nossa vida em função do casamento. Né? E aqui eu já digo, esse é o maior erro que uma mulher faz, certo? No meu caso, eu abri muito mão. Então, assim, eu tinha uma casa antes, então eu já morava sozinha, ele ainda morava com os pais. Então eu já morava sozinha, eu tinha meu consultório. E aí, de repente, eu desfiz da minha casa, eu desfiz do consultório que eu tinha, porque a gente foi fazer uma outra coisa. E de repente eu me vi sem nada. Então eu perdi o marido, eu perdi o negócio, eu perdi a casa que eu morava, eu perdi tudo. Porque se eu soubesse que ele estava me traindo, eu não teria dado continuidade, entende?
E aí, assim, para cada pessoa a traição vai pegar de uma forma, né? E depois que eu descobri a traição, eu estudei muito, muito, muito. Eu fiz muitos cursos sobre traição. Eu fiz muitas leituras, muitos estudos sobre traição. E aí eu cheguei à conclusão que para mim não teria como perdoá-lo. E porque assim, abriu um buraco dentro de mim de um jeito que não tinha como nada do que ele fizesse curaria aquilo. Sabe? Eu não consigo, eu não sou a pessoa que simplesmente consigo ignorar uma coisa. Eu não consigo. E inclusive isso também tem, né, na constelação, nas constelações que o Bert fazia, de que se uma das partes não está disposta, não adianta tentar, porque não vai funcionar. Não tem como continuar se uma das partes não está disposta. E eu cheguei à conclusão de que eu não estava disposta. Mas, além de eu não estar disposta, ele também não estava. A verdade é essa. Então, lembra lá atrás, que eu, no início do vídeo que eu falei assim, que o que eu achava de red flags que eu ignorei, hoje eu vejo que tudo que estava lá já era embasado na constelação. Só que eu não tinha conhecimento lá no início da constelação. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Então, hoje tendo, e aí já, né, quando eu descobri a traição, eu já tinha conhecimento, eu cheguei à conclusão que não tinha como continuar com ele. E veja que interessante, dentro disso tudo, tem uma mulher que eu acompanho aqui no YouTube, que é acho que é Daniela Felisberto, o nome dela. E ela contou também que ela tinha terminado o relacionamento dela. E eu me lembro que ela chorava e ela ficava muito mal e tal. E as pessoas iam nos comentários assim, ai, supera isso, supera, supera. E ela terminou o relacionamento dela. Para muitas pessoas aquilo pode soar assim, nossa, mas ela terminou por nada. Porque foi uma né, supostamente uma mentirinha bem pequenininha que o marido dela tinha contado pra ela na época. Mas é isso, gente. A gente tem que aprender a enxergar qualquer coisa que nos fere em algum lugar e interpretar aquilo. Porque no caso dela, por que o marido dela mentiu por uma coisinha tão pequenininha? Ele não precisava mentir, mas ele mentiu pra ela por uma coisa pequena. Uma pessoa que mente por uma coisa pequena vai mentir por uma grande, concorda? A mesma coisa era o meu ex. Eu tinha os sinais pequenininhos, mas eu ignorei os sinais pequenininhos e segui. Se eu não tivesse ignorado, talvez eu não tivesse passado por aquilo. Mas talvez também eu não tivesse o aprendizado que eu tenho hoje e conseguisse ajudar outras mulheres. Eu acho que esse é o ponto. Então, assim, a gente. Cada um de nós, eu acho que vem para contribuir na vida das pessoas de alguma forma. E eu demorei muito para vir gravar esse vídeo para vocês, porque, assim, contar de ter sido traída, né, e deixar isso público, é uma coisa muito complicada, porque vem muito julgamento de todos os lados. Inclusive, eu escutei de pessoas assim, ai, mas com certeza você deve ter falhado em alguma coisa. E aí, se eu for me basear na constelação, realmente, eu falhei em alguma coisa, né? A constelação, né, o embasamento do Bert, diz o quê? Que o relacionamento é 50-50. Então, 50% dele é o outro lado da história. E aí, hoje, obviamente, já descolada de um lugar de dor, eu consigo entender que o quê? Primeiro, eu não tinha entendido ainda o meu padrão de relacionamento. E aqui já vai um outro aprendizado aí que você precisa se observar. Que é o quê? Você se doa demais? Você tenta se encaixar demais para agradar? Você deixa a sua vida de lado para viver a vida da pessoa e o casamento? Você tem valores e crenças bem específicos que a pessoa não tem iguais a você? Porque isso foi parte do que me aconteceu. Você sabe seus traumas? Por quê? Porque neste caso, qual era o meu 50% de culpa nessa história? Né? Baseado na constelação, que é o conhecimento que eu acredito e que eu estudo.
eu me relacionei com ele a partir do meu lugar de dor. Estou justificando? De modo algum. Mas ele também se relacionou comigo a partir do lugar de dor. Então nós éramos complementares no lugar de dor, só que ele não sustenta, ou melhor, não é ele, mas chega um momento em que a relação não se sustenta mais por causa da dor. Porque se você fica se relacionando só a partir da dor, uma hora a corda se rompe. E aqui esse negócio da corda é muito específico, a gente nem deve comentar sobre constelação, mas eu constelei sobre isso. E foi muito interessante que assim, a minha mão queimava como se eu segurasse uma corda e quisesse segurar ele amarrado a mim, sabe? Numa constelação que eu fiz. E aquilo foi tão simbólico, tão significativo pra mim, que eu falei, não, agora é hora de soltar mesmo. Por quê? Porque eu ainda constelei, porque na minha cabeça não fazia sentido acabar com aquele... Olha que doideira. Na minha cabeça não fazia sentido acabar com aquele casamento. Antes, obviamente, gente, isso foi no período de... Sem saber que era 3 anos e meio que ele... Há 3 anos e meio que ele me traía. Foi nesse 1 mês que eu fiquei sem contar pra ele que eu sabia que ele tava me traindo. Então eu constelei porque eu queria saber se eu deveria ou não continuar com ele. E aqui eu vou, obviamente, entrar num fazer um outro vídeo para vocês também, mas isso também tem a ver com autoestima, viu, mulheres? Nós, mulheres, não somos ensinadas a ter autoestima. Não somos. A gente não fica bonita pra gente, a gente não se arruma pra gente, não nada pra gente. É tudo para agradar o outro. E aí, veja, a gente não vai conseguir agradar o outro nunca 100%. E aí a gente falha miseravelmente, a gente se frustra miseravelmente. E aí a coisa só piora. E aí quando eu constelei, que eu tinha a sensação nítida de que eu segurava uma corda e puxava ele, e ele queria ir embora, eu puxava ele queria ir embora. E eu não contei isso pra ele. Aí quando eu contei que eu sabia que ele estava me traindo, ele também foi constelar. E aí ele me contou das coisas que apareceram lá, enfim. E pra mim ficou muito claro ali que não tinha como a gente continuar. E foi um baque. Foi muito difícil. Muito, muito difícil. Muito, muito, muito doloroso. Muito. E aí, assim, passar pelo processo de traição, descobrir como se dá isso, e a gente não fazer nada com isso, nós enquanto mulheres não fazermos nada com isso que a gente descobriu, ou fingir que não tá vendo, ou ficar pelos filhos, ou ficar, seja lá por negócio, por apartamento comprado, ou sei lá por qual razão você escolhe ficar. Saiba que, em geral, isso vai ser muito pesado, muito mais pesado. Eu conheço um casal que eu tenho muito mais contato com o marido do que com a esposa. Porque eu, cuido dele terapeuticamente. E ele traía a esposa, ele foi pego traindo e eles seguiram com o casamento. Mas até hoje ele relata que ele se sente um prisioneiro dela. Por quê? Porque toda chance que ela tem, ela joga na cara dele a traição. Então veja, é o que o Bert fala. Se uma das partes não está disposta a abrir mão e botar uma pedra em cima e esquecer o assunto, não tem como continuar. É uma ferida aberta. E ela vai sangrar para todo sempre. Então, quando eu fui entendendo tudo isso, entendendo as minhas questões, os meus padrões, a questão da autoestima, todo o sofrimento que aquilo me causou, entender que eu me relacionava a partir do trauma, tudo isso me fez entender que eu não deveria mesmo continuar com ele.
E veja que ainda assim eu terminei o casamento amando. Amando. E ele chorava e dizia que me amava. Que, sabe? Mas assim, pra mim não funcionava. Então assim, hoje já não dói mais. É só um lugar assim, triste, né? Porque é sempre uma frustração terminar um relacionamento. Da qual, né, você projeta que aquilo vai ser pro resto da vida, que vai dar certo e tudo mais. Mas foi necessário e foi um aprendizado. Então, assim, se você foi traída, se isso já aconteceu com você, eu quero deixar aqui, né, algumas sugestões, reforçar o que eu já falei no vídeo, que é: comece a analisar os seus padrões. Comece a analisar de que lugar você se relaciona com essas pessoas que você tem relacionamento. Começa a observar aí o que você tem deixado de lado na sua vida para viver completamente o casamento. Se olhe como mulher. Eu acho que esse aqui é um ponto muito importante. Eu ouvi isso há muitos anos em um curso, mas eu confesso a vocês que eu esqueci completamente disso quando eu me casei com esse meu último marido. Nós temos papéis, não? Então nós somos a profissional, nós somos a mãe, nós somos a esposa, e nós deixamos de ser a mulher, o indivíduo. Então a gente se dedica para o profissional, a gente se dedica para o maternar, a gente se dedica para ser esposa, mas a gente não se dedica para ser a mulher. E é aqui que mora o problema, porque a gente se anula e deixa de ter a própria vida. Talvez você me diga: mas Liliane, eu não me anulo. Pode ter certeza que você se anula em alguma parte de você. É aquela aula de dança que você não faz, é aquela 1 horinha, de repente, de piscina que você não pega, é aquele passeio no parque que você deixa de fazer porque você não quer ir sozinha sem o marido, é aquele, sei lá, aquele barzinho que você queria conhecer, é uma peça de teatro que seu marido não quis ir, é um show que você queria ir e você não foi sozinha, é as amizades, as suas amigas que se afastam porque você está tão dedicada à sua família que você não tem mais amigas. Então, assim, olhem com carinho para vocês. E sim, eu estou aqui de peito aberto dizendo para vocês que sim, eu me abdiquei. Eu me anulei nessa relação. E hoje também eu enxergo que muito foi porque ele é uma pessoa muito controladora. Ele vem de uma criação muito controladora e ele passou a me controlar sutilmente e eu não notava. Então isso juntou com a minha questão de querer fazer este casamento dar muito certo, porque eu já tinha tido outro casamento e era uma frustração para mim ter terminado aquele casamento. Então eu não queria terminar, eu queria que desse certo. Então eu, por diversas vezes, me pegava pensando: não, essa é coisa da minha cabeça. Não, ele tá certo, eu tô... Então, assim, fiquem atentos, fiquem atentas, observem, prestem atenção aos primeiros sinais. Qualquer sinal de incômodo, qualquer sensação estranha, desde a saliva que não conecta, aquele beijo que não conecta, o cheiro que não conecta, aí o tananã que te dá muitas doenças lá embaixo. Eu acho que não pode ficar falando o nome aqui no YouTube, então eu não vou falar. Mas sabe aquele negocinho que é um fungo, que a gente pega com a roupa tá muito molhada? Então, se aquilo começar e você não tá tendo relação com mais ninguém, entende? Assim, tem várias coisinhas, desde as mais sutis, aquela intuição, aquele fundinho lá no coração que fala: tem uma coisa estranha aí. Não ignore.
olhe com carinho e principalmente se olhe com carinho. Por quê? Porque se você não passar pelo aprendizado, você vai repetir como eu repeti. E todos nós temos tendência a repetir, repetir e repetir os padrões. Até que eles sejam aprendidos, entendidos e superados. E isso eu aprendi com muito curso da constelação. Demorei, mas eu aprendi, gente. Então, assim, eu vou ficando por aqui. O vídeo tá enorme, extenso. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp se você quiser constelar. E eu vou falando mais a respeito desses aprendizados que eu tive nessa experiência horrorosa que é ser traída. Mas eu acho que é muito válido vir aqui passar para vocês, porque muitas de nós passamos, a gente ignora os sinais, a gente passa pela dor da traição, mas não tira o aprendizado dela. Daí a pouco a gente está repetindo o padrão de novo. E assim por diante. Certo? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!